desejoso de trabalhar. Nessa semana que vem, eu já fiquei pensando, começa hoje na verdade, né? Meu Deus, já queremos já agilizar as coisas, e ali adorando e já pensando na nossa grande conferência agora, no final de fevereiro, no começo de março. Quero que os irmãos comecem a orar sobre essa grande conferência que nós vamos ter, né? Nós vamos estar aí sim convidando várias pessoas, vários irmãos. Acredito que vai ficar bem apertado, né? Igrejas que muitas vezes não saem, irmãos que não saem para retiro, para estarem conosco. Esse ano nós queremos fazer um pouco diferente, tá? Nós queremos não só ter uma conferência no sentido de solidificar a igreja no aspecto da palavra, mas nós queremos também, dentro da própria palavra, trazer sabedoria ao coração do povo. A Bíblia diz, né, que sem o conhecimento, o povo perece. Agora, não é só o conhecimento bíblico. Nós estamos vivendo um período muito complicado, muito tenso. Essa semana eu chorei vendo um vídeo de uma dona de um flat em Fernando de Noronha. Quem viu esse vídeo? Pouquíssimos, né? A mídia não mostra essas coisas. A mídia, essa mídia podre, só mostra mentiras. Só mostra mentira. Ela envolto a bandeira do Brasil chorando porque o governo, né, comunista do estado de Pernambuco exigiu que ela tomasse a vacina. Ela não queria tomar. E se ela não tomasse, ela não poderia tocar o flat dela lá em Fernando de Noronha. E ela chorando e tremendo, e aquela coisa, né, sendo injetada. Pastor, mas eu tomei. Amém, querido. Que Deus te guarde, te abençoe. Não sou contra a vacina. Eu disse isso aqui 1 zilhão de vezes e vou dizer 1 zilhão em uma. Tomei quando era criança, tenho uma marquinha no braço. Fui na África, fui na Coreia, tive que tomar febre amarela. Tomo. Sarampo, rubéola, um monte de coisa, né? Um monte de vacina aí, um monte. Catapora. Então eu não tenho problema, pelo amor de Deus. Não tenho problema com vacina. Pastor, toma ou não toma? O direito é seu, você tome se você quiser, a vida é sua. Eu, por enquanto, me reservo no direito de não tomar até que tudo isso seja realmente bem resolvido, né? Enquanto tiver essa doideira. Não sei se vocês viram o que está acontecendo no Canadá. O país parou o país. Eu postei no meu Instagram, vá lá, ao invés de você estar vendo coisa que não tem nada a ver, vai lá no Instagram e vê aquilo que seu pastor posta, que vai edificar a sua vida. Não é para ter seguidor não, que eu não estou preocupado com isso não, até porque já fui bloqueado. Parece que eu estou aí 3 meses sem poderem me marcar. Estou me lixando para isso. Mas assim, nós precisamos estar municiados. Então tem 2 deputados de Pernambuco, na verdade uma deputada e um deputado. Fiz amizade com esse pessoal lá em Brasília, em Pernambuco. Então a gente está querendo ver se traz, pelo menos para eles ministrarem aqui algumas coisas bem interessantes, tá? Vai convidando amigos, porque vai ser uma conferência topada de conhecimento bíblico e também conhecimento da nossa Constituição, amém? Amém, gente? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta aqui a vocês. Vocês aguentariam outro lockdown? Alguém aguentaria? Não aguentaria. Os caras já estão começando a ficar preocupados. Por quê? Porque já há uma resistência. E essa resistência, eu não tenho dúvida, a igreja tem buscado o Senhor, tem orado, tem clamado. O diabo também não vai ficar soltinho como ele quer, fazendo a pirracinha dele, não. Nós somos a igreja, pelo menos está escrito na minha Bíblia, lá em Lucas 10, capítulo 10, capítulo 11, que nós somos a igreja de Jesus. E Ele nos deu poder e autoridade para pisarmos em escorpiões sobre toda a força do diabo. E Ele nos deu poder e autoridade. Ele nos deu esse dínamo. Então nós precisamos reagir, precisamos estar firmes, né? E é exatamente um pouco do que eu quero falar hoje, tá? Nós precisamos tomar posição, meu irmão. Como igreja, nós não podemos de maneira nenhuma admitir, né, que o inferno se levante dessa maneira. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele: Deus não nos deu um espírito de covardia.
Deus não nos deu um espírito de covardia. Nós precisamos estar posicionados. Eu amo muito a vida de Paulo, porque Paulo sabia se defender não só dos inimigos naturais, mas acima de tudo, dos espirituais. Hoje no meu TSD, orando e pedindo a Deus graça, porque a nossa luta não é contra a carne, nem é contra o sangue, mas ela é contra principados e potestades. Se nós não soubermos discernir as coisas, nós seremos presa fácil do diabo. Sabe, muitas vezes uma igreja, ela não é fraca por causa de Satanás. Ela é fraca por causa da sua membresia. Foi o próprio Jesus que disse isso. A casa dividida não subsiste. Uma das ministrações agora no período, né, que vai ter desse feriado, né? Muitos estados, acredito que todos não vão ter o carnaval, outros querem fazer em abril, mas bom, mas independente disso vai continuar o feriado. Eu vou estar pregando sobre lealdade versus deslealdade, baseado em um livro que nós vamos adotar na nossa igreja. Se nós queremos ser uma igreja forte, a primeira coisa que nós temos que entender é colocar os princípios de Deus todos em ordem. Todos em ordem. Sabe, Satanás é expert em trabalhar na mente das pessoas, com contenda, com divisão. Eu acho que eu nunca contei essa história aqui. Lá no Acauã eu contei dezenas de vezes e infelizmente muitos nunca deram muito valor a essa história, porque ainda continuam patinando na mesma coisa. Olha só, eu vi isso de um pastor amigo nosso, né, da Bahia, pastor Bonifácio, há muitos e muitos anos. Um homem muito sábio, muito experiente, um senhor de cabelo branco já, na casa dos seus quase 70 anos. Ele, numa reunião, contou para nós, pastores novos na época, e eu me lembro nitamente quando ele disse: olha, uma das coisas que mais destrói a igreja não é o diabo, mas é o que ele faz dentro da congregação. É como ele age, né? A gente poderia chamar isso de cavalo de Troia, né? Estratégia. Os de dentro muitas vezes nunca estarem satisfeitos, sempre terem problemas. É uma fofoca ali, é uma fofoquinha aqui, é uma irmã que não está bem, vou sair da cela, vou sair da igreja, eu não quero mais, eu entrei, o pastor não falou comigo. Sabe, essas coisas de menino, coisas que não edificam. Mandei um WhatsApp para o pastor, já fazem uma semana, vai fazer 2, meu filho. Se você ficar ofendido, eu vou ver que você nunca tem lealdade comigo, e acima de tudo com Deus. Você ficar ofendido por causa do WhatsApp, que um irmão não responde, que o pastor não responde, que a pastora... Meu amigo, se você fica ofendido com isso, imagine outras coisas. Eu quero até dizer para os irmãos, eu viajei muito, deixei de responder muitos WhatsApps. Respondi hoje para alguns, ontem, talvez eu responda até amanhã, porque assim, eu estou inserido, gente, em muitos grupos. Minha esposa sabe disso. Eu apaguei há 1 mês e meio atrás, não se assuste não, 3.800 vídeos. Eu de 128 GB não deu nem pro cheiro. Muita coisa chegando. Se for urgente, ligue para mim, mas ligue, se eu não atender na hora, mas eu te volto. Agora, se você mandar uma mensagem e eu não te responder, às vezes acontece de eu estar ali, alguém entra na hora e eu respondo. Às vezes a maioria não. Já estou te falando para você não ficar ofendido. Mas é para nós avaliarmos como está o nosso coração. Sabe, não espere que a pessoa vai falar com você. Vá você e fale com ela. Abrace. Ixi, a irmã passou, nem olhou. Querido, querida, isso é ofensa. Ixi, esse ano nós vamos trabalhar. Sabe por que nós vamos trabalhar pesado nisso? Repita comigo: não se derrama. Não, está muito para dentro, me dá uma agonia, né? Eu quero ver o povo alegre. Olha para o irmão assim e diz: não se derrama vinho novo em outro velho. Sabe o que isso quer dizer? Não, quantos foi escrito? Seria mais ou menos assim: não se derrama o Espírito Santo numa natureza velha.
Agora olha a pergunta, e essa eu quero ver. Quem aqui quer o Espírito Santo, de verdade? Não, quem quer ser cheio do Espírito Santo, fica em pé. Mas cheio, transbordo, fica em pé. Levanta a mão, diga: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Vamos aplaudir ao Senhor por isso, bem forte. Aleluia. Pode assentar, querido. Mas eu tenho que dizer para você, não se derrama o Espírito Santo numa natureza velha. Quem é bom de Bíblia sabe, porque se isso acontecer, ele diz o quê? O odre se rompe, o odre velho não aguenta, ele se rompe. Deixa eu explicar para você. Antigamente os cantis eram feitos de couro de animal. Era bem curtido, ovelha ou boi, era bem curtido, e ali eles entrelaçavam várias costuras bem feitas, e aquele cantil servia tanto para água como para colocar vinho. Só que, não sei quem já viveu essa experiência, mas o vinho ou o suco de uva, com o passar do tempo, ele fermenta. E nesse processo de fermentação é liberado gases. Isso vai fazer com que o odre tenha uma expansão. E dentro desse processo de expansão, ele se rasga, se rompe. Eu já vi muito homem de Deus cair em adultério, cair em fornicação. Agora à tarde, eu mandei uma mensagem de 3 minutos e 30 segundos para o meu discipulador e pastor. Estava viajando, ele: meu filho, como é que você está? Precisando de alguma coisa? Que ele acompanhando. Cara, com saudade de você. E aí vai ter alguma coisa em carnaval. Cara, eu falei: meu pastor, estou aqui viajando, mas tudo tranquilo, tudo em paz, tem muita coisa boa para te contar. Aí hoje, com mais calma, falei com ele por mensagem, agradecendo a ele, agradecendo ao pastor Eibe, esse porto seguro que eles são na minha vida, na minha esposa, na minha família e na vida da nossa igreja. Ter um coração grato. Eu sempre digo para ele: cara, vocês não têm noção do quanto vocês são especiais. Sabe por quê, irmãos? Porque houve um momento na minha vida onde olha só, eu pastor, minha esposa pastor, eu não acreditava mais em pastores. Meninos sabem disso, os mais antigos, não acreditavam. Eu não queria mais ser pastor. Eu queria continuar como empresário, tocando os meus negócios, porque eu fiquei tão desacreditado com o que eu vi. Eu só vou contar uma historinha para você, só uma. Estava com a minha esposa, no momento de comunhão, ministrando numa igreja, numa reunião para casais. E a gente conversando com o casal, eles assim, quebrados, esse é o termo correto, quebrados, vieram nos pedir ajuda na época, quebrados. E aí ela chorando assim na mesa, saiu de uma denominação, sabe por quê? Porque um dos líderes dela, líder de campo, algumas igrejas usam esse termo, né? Campo. Foi empossado no campo, e o outro pastor, ou falso pastor do outro campo, chegou para ele e disse: se eu souber que você está tentando entrar no meu campo, me corrija aí, né? Eu vou matar você, não foi isso? Ele disse: não, peraí, cara, você usou a palavra errada. Aí a mulher chorando disse: não, pastor, ele disse que ia matar. Eu não me desviei porque eu amo Jesus acima de tudo. E sei que é o meu Deus. E isso não é motivo. Porque o Cristo a quem servimos disse que entre nós viriam lobos vestidos com um único propósito: devorar a gordura. Quase cai aqui. Olhe para o seu irmão e diga assim: eu creio. Fale para ele: eu creio que nesses dias Deus está levantando homens e mulheres que amam o reino de Deus acima dos seus próprios interesses e dos seus próprios valores pessoais. Você pode aplaudir ao Senhor por isso, meu irmão? Agora diga para o seu irmão, diga para ele assim: Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de poder, de amor e de moderação.
dizer que vai sair da igreja, dizer que não vai fazer parte do ministério, porque alguma coisa te ofendeu ou te machucou, é porque você ainda não teve um encontro com Jesus. Quando você verdadeiramente conhece o Cristo da Bíblia, você sabe, você tem convicção. Ele disse que nós passaríamos por aflições, mas que tivéssemos bom. Ele diz assim: tenham bom ânimo, porque a maioria bota assim, porque eu venci o mundo, vocês também. Não está escrito na Bíblia isso, tá? Não está escrito, não existe isso na Bíblia. Só vai até aí. Tenham bom ânimo, porque assim como eu venci, porque eu venci o mundo. Não é porque assim como eu venci o mundo, já até falo. Porque eu venci o mundo. João capítulo, se não me engano, 16 a 17. Então, na oração sacerdotal, Jesus deixou bem claro que passaríamos por lutas e por aflições, e não são poucas. Mas, orando essa semana, eu ia até inclusive pregar sobre lealdade e deslealdade hoje, mas Deus falou para mim: não é a hora. E quem manda é o Espírito Santo, amém? Quem manda é o Abba, do sou eu. Deus falou: não. Prepara a minha igreja, prepara os meus filhos para terem um espírito de poder. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Todos aqui foram unânimes em levantar suas mãos e dizer que queriam serem cheios do Espírito Santo. Mas se faz necessário entendermos que precisamos de uma mudança radical nas nossas vidas. Paulo escreve isso para o seu discípulo Timóteo. E quando Paulo diz que ele não nos deu o espírito de temor, de medo, é interessante. Olha só, vamos lá, 2 Timóteo 1, 2 Timóteo 1, bota no verso 6, querido, por gentileza, o 6 e o 7. Olha só, por essa razão, torno a lembrá-lo, isso era para Timóteo. Deixa eu explicar para você. Timóteo foi consagrado muito novo, e Timóteo tinha ele tinha uma doença na sua alma, que a maioria de nós temos. Ele era um pouco covarde. Timóteo não era um cara muito posicionado, não é covarde, é covarde mesmo. Ele tinha um espírito de covardia. Quando ele era ameaçado, afrontado, ele voltava. Ele não era de confrontar. Isso é uma opinião minha, eu posso estar errado, amém, gente? Por favor, isso não está na Bíblia. Não leve isso para, não, o pastor disse, então eu assino. Não, você vai pensar: não, pastor, eu não concordo. O que não está na Bíblia, você não precisa concordar comigo. O que está, filho? A turma emenda os bigodes comigo, mas não tem acordo. Mas o que não está, isso não está na Bíblia, mas eu penso, lendo e relendo durante esses 34 anos de ministério, né, de vida com Deus. Eu acredito que se Timóteo tivesse seguido esse conselho, nós talvez estivéssemos lendo algumas cartas desse discípulo, amém? E talvez ele fosse levantado como um grande apóstolo. Isso é um pensamento meu, você não é obrigado a concordar com ele, amém, querido? Amém? Mas é o que eu penso, é o que eu vejo, porque você não tem nada de Timóteo escrito, nada, absolutamente nada. Eu acredito que Paulo apostou todas as suas expectativas no discípulo para que ele pudesse sucedê-lo, e não aconteceu. Agora, é lógico que a gente tem que entender os planos e os mistérios de Deus, amém? Mais de 70% do evangelho da graça do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Deus tinha um propósito específico na vida daquele homem. E eu estava orando em Brasília, no meu TSD, fiz muito jejum, viu? Notaram que eu não vim tão gordo? Porque geralmente quando eu viajo, meu amigo, eu venho parecendo uma bola. Mas aí, Amanda, eu jejuei, voltei pocando. O diabo não tira férias. Eu disse: eu estou de férias, mas eu estou trabalhando, jejuando de manhã. E até porque a gente também foi ministrar numa conferência.
A gente tinha que estar jejuando. E aí eu jejuando e pensando nessas coisas, eu dizendo, analisando, falando, meu Deus, nós não podemos de maneira nenhuma arrefecer o ânimo, permitir que o inferno possa nos resistir. Gente, deixa eu pedir uma coisa para vocês do fundo da minha alma: não vem para a igreja de mãos abanando, vem com um caderno, com uma agenda. Aprende isso. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Nós temos tudo para sermos uma igreja. Já temos uma referência na cidade, mas para crescermos e alcançarmos horizontes extraordinários. Amém? Mas diga assim para o seu irmão: vai depender mais da gente do que do nosso pastor. Quer que eu prove? Qual era o projeto de Deus para Israel quando foi tirado do Egito? Qual era o projeto? Quem pode me dizer? Não tenha medo. Deus os tirou da escravidão para quê? Para entrar numa terra prometida, para ser um grande povo. Passado quase 40 e tantos anos daquela caminhada, e aí, James, quantos entraram na terra prometida daquela geração? Só 2. Uma geração de mais de 1 milhão: Josué e Caleb. Aí olha para o seu irmão e diga: por que será? Pergunte para ele: por que será? Moisés era um pastor ruim? Quem queria ter um pastor como Moisés? Eu. Rapaz, essa caixa hoje está amarrado, sai daí. Tô brincando. Quem não queria? O cara era tão cheio de Deus. Você conhece alguém na Bíblia que conversou com o Criador do universo? Não conheço ninguém, nem os grandes profetas. Eles oravam a Deus, Deus se revelava para eles, mas conversar face to face? E o próprio Deus disse aos profetas: eu apareço em sonhos, falo em visões, em mistérios. Mas com Moisés, fala mais alto, meu filho. Fala assim para o seu irmão: que é isso? Amanda, não tem como lembrar de tu, aquela cara de mocho espantado. Faz assim pro irmão. Eu estava brincando com a minha netinha, um joguinho que eu gosto muito de sinuca, né? E tem um emochozinho que quando a gente faz uma jogada bem legal, os caras mandam aquele emocho assim. Aí ela faz uma carinha, vovô, carinha assim tão bonitinha, de espanto. Faz assim: meu Deus. Fala pro irmão: meu Deus, Moisés foi chamado de amigo de Deus. Olha para o irmão e diz assim: eu também quero essa amizade. Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Eu quero essa amizade. Sabe um cara na graça que para mim topou com Moisés? Esse que a gente está falando dos seus livros hoje. Na minha Bíblia está escrito que um dia Deus disse: Paulo, eu vou te dar uma canja. Vem cá conhecer a eternidade. Nossa, como isso me quebra. Rapaz, quando eu estou orando, eu caio no chão do meu quarto e começo a chorar, me contorço todinho, dizendo: meu Deus, que experiência extraordinária esse homem teve. Conheço um homem, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi aonde? Ao terceiro céu. E lá ele viu o quê? Coisas inefáveis, ou seja, coisas que não tem como descrever. Mas por causa dessas visões, Deus disse que ele seria impedido de falar sobre elas. Paulo estava tão cheio de Deus, repita comigo: tão cheio do poder de Deus, que para ele o viver era eu morrer. Você pode aplaudir a Deus bem forte. Bem forte. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas não para por aí não. A amizade dele com Deus era tão forte que ele disse: há muito tempo eu já deveria estar lá com ele, mas
por amor a vocês. Cadê o Douglas? Douglas ali, assistiu o filme lá em Brasília. Eu assisti em Brasília. Que filme, cara. Eu chorei para me acabar. Eu vi aquela música Amazing Grace, acho que umas 30 vezes no dia. Eu tava de jejum. Que filme, gente. 90 minutos no paraíso, você precisa assistir esse filme. Que filme extraordinário. Meu Deus. Que experiência que aquele homem teve na eternidade. Então, assim, diante disso, nós precisamos compreender que nós não pertencemos a esse mundo. Nós não somos. Nós estamos aqui de uma passagem. Esses dons que Timóteo recebe dos apóstolos e dos profetas, dos ministros que estavam com ele, ao ser derramado, veio. Só que entenda o seguinte: se você não é alguém que decide ir além do medo, eu me lembro, muitos anos atrás, há muitos anos, eu fui diagnosticado com enfermidade incurável. E o médico foi muito sincero comigo. Disse: olha, se isso evoluir, você pode morrer sangrando. Daniel não tinha nem nascido na época. Meu irmão, você não tem noção. Teve um culto, eu me lembro daquele culto. Eu estava tão fraco, perdendo muito sangue. E eu sentei numa cadeira atrás. Eu me lembro do pastor Sérgio. Não sei se ele era pastor na época, era diácono. Acho que era diácono ainda. E eu sentei numa cadeira de trás. Minha esposa disse: como é que você está? Eu falei para ela assim: apavorado. Dali nós fomos para o hospital. Aquela noite. Irmãos, você não tem noção do que eu já vivi, do que eu já passei para estar aqui. Deixa eu te falar uma coisa, por isso que não dá. Não tem como hoje, de maneira nenhuma, aceitar algumas coisas. Não dá. Não dá, cara. Você quer? Você quer, como diz as escrituras, correr com quem corre a cavalo? Não é por nada não. É que nós já andamos muito. Então, por favor, eu vou falar uma coisa aqui tão séria. Você aprende a ser filho nessa igreja, ou você não vai muito longe. Escute o que eu estou dizendo para você. Nós temos um espírito de orfandade hoje nessa geração terrível. Uma geração que desonra a Deus em todos os níveis. E isso respinga, ó. Só que eu quero dizer em alto e bom som: vocês não têm apenas pastores, mas líderes que são pais. E se vocês tiveram problemas lá atrás com pai e mãe, cara, isso não é problema teu. Você não teve culpa, só que agora você é adulto. E você tem que ser alguém que se levanta para dizer não a este espírito. Olha o que eu vou te dizer. A turma da velha guarda sabe disso. Você sabia que tem gente que ainda não vai ficar conosco? Não vai. Que não consegue submeter. Não consegue submeter. Não consegue. Eu vou fazer igual o meu querido pastor Eibe. O pastor Eibe disse que ele olha para os olhos de uma pessoa. Ele sabe quando aquela pessoa é um filho ou não. Ele sabe quando aquela pessoa vai longe ou não. Felizmente vocês têm um pastor que não é apenas pastor, também com humildade. Eu falo para você, é profeta. E eu posso dizer a mesma coisa. Não vai muito longe. Tem gente que não vai. Que não consegue ser filho, não consegue ser filha, não consegue submeter. Agora, sabe o que é isso, irmão? Isso é interessante. Isso faz parte de uma velha natureza que precisa morrer. A juventude de Timóteo e sua liderança estavam debaixo de muita retaliação. E Paulo, quando escreve isso para ele, e agora, felizes somos nós, porque vocês não têm líderes meninos de 19, 20 anos, 23. Tudo na casa agora dos 35, 40, 50. Isso é bom, mas também temos muitos jovens, uma igreja equilibrada. Mas é necessário que todos nós tenhamos em mente
seguinte pensamento: o diabo, escute isso, até Satanás não trabalha na desonra. Porque quando você entra no centro de Umbanda, com todo respeito aqui a quem segue as religiões afro, é uma opção que cada um tem. Você chega lá e você não chega assim no terreiro, né? Ô fulano, é não filho. Você chega lá, o cara estende a mão e você beija a mãe do pai ou da mãe fulana. Quem aqui foi de dentro? Pode levantar a mão. É ou não é? É ou não é? Ali, ó. Eu conheço a história dela. Já pensou, queridos? Agora, para você mostrar sinal de respeito e autoridade, todos que entrarem aqui vão ter que beijar minha mão. Misericórdia. Sangue de Cristo tenha poder. Não vamos muito longe, não. Não muito longe, não. Eu já disse aqui, a palavra padre em italiano quer dizer o quê? Quem sabe? Pai. Você já viu como é que as pessoas recebem um padre? Hã? Eu estava na reunião de pastores e uma pessoa que eu amo, respeito, admiro, e assim, tem escolhas que o ser humano faz que não é legal, né? Grande político no nosso estado, alguém que poderia ir muito longe, mas infelizmente fez umas opções que não tem muito o que falar. E aí eu estava numa reunião onde esse cidadão, que eu admiro e respeito, a gente jejuou muito por ele, orou muito por ele. Estava lá e aí fui cumprimentar os pastores. Aí ele, pastor, que bom. Eu disse, querido, nós sempre oramos pelo senhor. Nós fizemos um jejum de 30 dias. Para que não houvesse um homicídio nessa cidade. Quem lembra? Quem estava na época? Foram 30 dias sem um homicídio. Não teve um. Estávamos num período de violência extrema. Jejuamos 40 dias. Foi um jejum de 40 dias. Uma vez só comendo. Deus, nós não aceitamos. Era uma matança de jovens. Quem lembra que eu ministrei sobre isso várias vezes? Nós fomos a um sepultamento. Nós fomos a um sepultamento de uma senhora. O coveiro chegou para um parente. O parente veio me dizer, estava lá no sepultamento. Disse, rapaz, isso é muito raro aqui, viu? Uma senhora de 88, 89 anos, se eu não me engano, ela tinha. Porque aqui, é de 25 anos para 15. De 15 a 25 a gente enterra de levada. Eu falei, peraí, precisamos tomar uma posição. Mata-se, mas numa escala bem menor. Sabe por quê? Porque muitos de vocês na época jejuaram conosco. Nós somos a igreja e as portas do inferno não podem prevalecer. Sabe, deixa eu te falar uma coisa. A igreja não foi deixada. Eu tenho vergonha de falar isso aqui, mas eu tenho que falar. A igreja não foi deixada para que muitos façam fortunas pessoais, para que muitos possam viver de forma anababesca. Comprem jatinhos particulares, fazendas, mansões. Meu irmão, se o cara tivesse a empresa dele, o negócio dele, eu não diria nada, ele pudesse comprar até um Boeing 747 para ele. É direito dele. Mas com o dinheiro do povo de Deus. Uma vez uma pessoa chegou e me perguntou, pastor, qual é o padrão bíblico exato para um homem de Deus? Está escrito em Salmos. Senhor, não me deixa ter pouco, porque se eu tiver pouco eu posso roubar e envergonhar o teu nome. E nem me deixa ter muito, porque eu tendo muito posso me esquecer do Senhor. Ele disse, padrão é o meio, filho. Um pastor tem que viver com dignidade. Ele nem pode viver em miséria. E ele nem pode viver no nível que as pessoas digam, poxa, como é que eu vou acompanhar esse homem? Ele tem que viver com dignidade, para receber tanto o simples como o nobre. Recebo os empresários, políticos na minha casa, recebo os irmãos mais simples, recebo os jovens. Esse é o padrão. Mas viver de maneira nababesca? Não. A igreja não foi deixada para isso. Olhe para o seu irmão e diga assim para ele, você sabia que o pastor está pregando é só uma introdução? É só uma introdução.
Traga seu caderno e sua agenda para anotar. A igreja não foi deixada para enriquecimento de seu ninguém. Eu fiz uma aliança com Deus ano passado e Ele vai cumprir agora esse ano na minha vida. Esse Deus, eu quero ser o maior dizimista da minha igreja. Eu quero chegar a um nível de abençoar os meus irmãos muito mais do que eu abençoo. Nós somos a igreja. As portas do inferno não podem prevalecer contra nós. Agora, observe comigo. Agora que eu vou entrar na palavra, já vou terminar, né? Semana que vem tem mais. Se vão ser 2 ou 3 semanas, eu não sei. Agora que essa palavra vai mudar a sua vida, vai em nome de Jesus. Aí ele diz, no 7. Pois Deus não nos deu o quê? Olhe para o irmão. Olhe para o irmão. Sério, olhe para ele. E diga assim: pastor Manassés, tem nada a ver com isso. Então não se ofenda. Não se ofenda. Agora eu vou perguntar para vocês. O que ele disse ali? Vamos lá, leiam comigo. Pois ou moderação. Eu gosto mais de moderação. Eu vou dizer para você, não, hoje não tem nem de longe. Talvez nem semana que vem. Porque eu quero me ater à principal imposição na vida desse discípulo, como é na minha vida e na sua. Dever de casa, para quem quiser. Quem não quiser. Quem já leu aqui, Irmão em Um, O Homem do Céu? Se não leu, trate de ler. Quem quer ser um crente cheio do Espírito Santo? Meu amigo, eu li esse livro, hein? Esse livro é desse tamanho. Mas eu li esse livro em 10 dias. Em 10 dias, eu só chorava, eu urrava. Teve uma pessoa que me ligou chorando aos prantos. Eu não sou crente. Eu falei, eu também não. Que livro é esse? Que testemunho é esse? Quando vocês lerem, vocês vão entender. Eu disse isso para os irmãos lá em Brasília. Deus não nos deu um espírito de covardia. Ou Deus não nos deu um espírito de medo. Ou de temor. Qual era a imposição na vida de Timóteo? O que era que impedia ele de ter o Espírito de Deus numa medida recalcada, sacudida e transbordante? Qual era? Isso. A covardia. O medo. O temor. Nós temos aqui, além da Thaís, que é psicóloga, quem mais? A Vanessa, Vanessa, e tem mais outra também. Tem outra irmã que é a Jeane. A Jeane não está por aqui não, está viajando. Há um consenso, pelo menos eu estava pesquisando sobre isso. Dentro da psicologia, a humanidade, ela é tomada basicamente, não quer dizer que sejam só isso, por 6 tipos de medo. 6 tipos de medo, tá? E eu não tenho como falar sobre isso hoje, é impossível, porque a gente já está terminando. Agora, basicamente, foi isso que estava tomando conta e que tomou conta do coração de Timóteo. E que não pode tomar conta do meu e do seu coração. O medo, a covardia, não pode tomar conta do nosso coração. Mas é natural, olhando pelo prisma de natureza caída. Paulo queria que Timóteo compreendesse que o medo, o temor e a covardia era um impedimento para ele ter o quê? O espírito de... Diga comigo, poder. Fala comigo, dínamos. Fala dínamos. Fala explosão. Deus não nos deu o espírito de poder.
Eu tive uma experiência extraordinária e limito em ficar só para mim, que eu não tenho como falar isso para vocês, nesses dias, viajando com a minha família. Eu tive uma experiência de madrugada com o Salmo 23, como eu nunca tive na minha vida, Cláudio. Deus me acordou naquela madrugada e falou ao meu coração: ministre esse salmo. Repita comigo: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, e unges a minha cabeça com óleo. E o que é que ele diz depois? Quem sabe? O que é que ele diz? Certamente que a bondade e a misericórdia me... Um dia, 2 dias, 5 dias, 30 dias, 1 ano, 10 anos. Aquela aparência de profeta, estende a mão para o seu irmão e diz assim: todos os dias da tua vida haverá provisão do céu sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Você pode aplaudi-lo bem forte por isso? Uau! Uau! Olhe para o seu irmão e diga: Deus vai preparar uma mesa, vai te fazer assentar e vai derramar óleo sobre a tua cabeça. Aí eu tenho uma boa notícia para te dar. Essa semana nós vamos comprar uns 10 litros de mirra. Você já sabe o que vai acontecer aqui, não sabe? Cuidado com a chapinha. Tô nem aí, irmão. Foi Deus que mandou. Posso fazer o quê? Eu não vou nem avisar quando vai ser. Fazer uma fila aqui, topada. Eita, vai ser. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Aleluia. Oh. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Mas não termina aí. E eu habitarei na casa por longos dias. Olhe para o seu irmão e diga assim: Deus te prometeu vida longa, e eu profetizo sobre você uma vida longa, cheia de saúde, cheia de paz, cheia de prosperidade, cheia de poder, cheia de amor, cheia de moderação. Eu profetizo sobre a minha vida, sobre vocês, esses dons espirituais. O medo não vai fazer parte da minha vida e da sua vida, embora o diabo trabalhe ferrenhamente para isso. Eu ia falar isso na semana que vem, mas eu já quero introduzir para você ficar com aquele gostinho de: ai meu Deus, eu quero ver esse. Olha só. Por conta da natureza caída, e eu já falo isso para vocês há muitas décadas, quem não pegou, paciência, mas quem pegou, glória a Deus. Por causa da natureza caída, o medo tem acompanhado a humanidade e tem sido a principal pedra de tropeço na vida de grandes homens e mulheres de Deus desde que a humanidade foi criada. O medo é de todo ruim? Sim ou não? O que você acha? Não.
Você ensinar uma criança quando ela está na praia, olha, não entre. Se entrar, pode ser que você se afogue. Aí você está gerando o que no coração da criança? Um medo. Um medo no sentido positivo, um medo moderador. Mas um medo, escute isso, que traz tristeza. O medo que paralisa. O medo que arranca a minha e a sua vitalidade. Aquele medo da noite, do espanto noturno, da seta que voa de dia, da morte que sorrateiramente vai na escuridão, da peste que assola ao meio-dia. O Deus a quem eu sirvo e você serve diz que 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Esse medo não pode prevalecer na sua vida e nem na minha vida, em nome de Jesus. Eu e você temos um chamado, meu irmão, de sermos posicionados. Quando você lê esse livro do irmão Yun, você vai ver. Quebram a perna dele. E tem uma hora que o Espírito Santo diz para ele: levante-se e comece a caminhar para sair dessa prisão. Como com a perna quebrada? Como? Quebram a perna dele em várias partes. Os guardas quebram para que ele não ganhasse mais vidas naquela prisão. E ele se levanta e miraculosamente o Espírito Santo, miraculosamente, emenda, cola os ossos dele, que levariam talvez 9 meses, 8 meses. Na hora ele sai caminhando, mesmo na dor, ele vai crendo. E ele atravessa aquela porta daquela prisão. Vocês vão ler esse livro. Estou dando spoiler, né? Misericórdia. É extraordinário o que acontece. Até para ele passar, para sair da China, quando os caras pegam, porque ele era um dos rostos mais conhecidos. O cara olha o passaporte dele, olha para ele e diz: não, você pode ir. Ele diz: como? Ele estava sendo procurado. O Espírito Santo mudou. Me lembrei do Traficante de Deus. Quem já leu esse livro? Quem já viu falar? Ninguém? Estou ficando velho, hein? Meu Deus. Fusquinha cheio de Bíblia. Quem leu isso? Os Heróis da Fé. Poucos, né? Cheio de Bíblia. Ele indo entregar essas Bíblias na China. Um missionário. Quando os caras param ele, não, na União Soviética, não é isso quem leu? Acho que é a União Soviética. E os russos: o que é que tem desse carro? Aí ele não fala nada, só abre lá a frente do carro, a mala, a parte de trás, o fusquinha, a mala é na frente. Aí disse: não, passe antes que essas verduras e esses legumes estraguem. E ele levanta as mãos para o céu e diz: Deus, muito obrigado, seus guardas. Deixa eu levar esses legumes. Você pode aplaudir a Jesus bem forte. Deus muda as circunstâncias, Ele altera por amor a você. Agora escute, repita comigo a partir de hoje: eu profetizo, eu vou vencer o medo. E agora eu quero que você anote isso, porque nós vamos falar sobre isso na semana que vem. Basicamente são 6 medos que constituem todos os outros medos. Não precisa ser na ordem, mas aqui está na ordem dentro da psicologia, viu, doutora? Vamos lá. Medo de pobreza. Medo de não ter dinheiro. Vamos lá, agora eu quero ver quem é crente de verdade. Quem tem medo de ficar pobre? Vocês vão orar por mim. Tem gente de fé demais nessa igreja. Quem tem medo de não ter dinheiro para pagar as contas? Me orou um pouquinho, viu? Quem tem medo naquela semana de não ter dinheiro para comprar a comidinha, o inhame, a batata macaxeira, muitas vezes? Você pode aplaudir a Jesus bem forte? Segundo medo, esse as irmãs, meu Jesus, medo da velhice. Quem tem medo da velhice? Só? Tenho. Irmão, envelhecer não é coisa boa não, é sério. É necessário, faz parte da natureza caída. Depois dos 35, filho, você não pode comer mais nadinha pesado. E se tiver lactose, então, meu Jesus, o banheiro que diga. Comer uma gordurinha a mais.
Lembra quando você tinha 15, 16 anos, eu também? A gente comia pedra e não tinha nada, meu amigo. Jogava no sol, bola, pegava água da torneira. Faz isso hoje. No outro dia você nem levanta. Aliás, as dores são tão grandes que você nem levanta no outro dia se for jogar bola. Eu me meti a besta, tinha uns 4 anos que eu não jogava voleibol. Lá vai eu jogar voleibol com o pessoal lá do condomínio. Fazer um movimento, só vi o barulho. Trá! Eu falei, lasquei-me. No outro dia, estou brincando não, nem uma dessas calças entrava, de tão grande que ficou. Eu cheguei no médico e falou, chega, faca. Eu falei, lasquei-me. Doutor, mas não, aí meu filho, vamos tentar recuperar. Graças a Deus está ali o professor Alessandro. Olha, eita, olha, eita, eita. Papai, olha, eita. Vamos aplaudir o Senhor bem forte, amém? Deus é bom. Deus é bom. Eu não podia fazer isso aqui, já tinha anos, conversei até com ele, é um profissional de excelência. A veiarada aí, os irmãos de mais idade, se tiver algum problema, procure o irmão, que é uma benção. Aleluia, né? Inclusive nós temos aqui alguns autores hollywoodianos, né? Depois vocês procuram saber ali com o Flávio. Os atores de Hollywood aqui, especialmente desenho animado, aleluia. Medo da crítica. Quem tem medo de ser criticado? Não gosto. É ruim. Não gosto do fulano. Aí você, poxa, olha para você com a cara feia. Ninguém gosta. Quarto, medo de perder um amor, seja ele em que nível for. De pai, de mãe, de filhos, de amigos, de irmãos. Medo de perder amor. Quem tem esse medo? É triste. Você sabe a coisa que mais dói no coração de um pastor de verdade? É quando você vê uma ovelha se perder, sair do caminho, ir embora. Quem é pastor de verdade sabe o quanto isso dói. Aí nós temos agora 2 medos que também são terríveis. Medo de doenças. Quem tem medo de doenças? Medo, pavor. Você acorda uma manhã, de repente, do nada, você bota a mão numa parte do seu organismo, encontra aquele caroço. Meu Deus, o que será isso? É ou não é? Vai dormir boazinha, bonzinho. Quando é no outro dia, uma dor insuportável, alguma coisa acontecendo e você já fica logo com medo. Quem tem esse medo? Em nome de Jesus nós vamos perder esses medos. Amém? E por último, esse, acredito que seja o pior de todos. Mas se Jesus não voltar, todos nós vamos ter que um dia enfrentá-lo. O medo da morte. Quem tem medo da morte? Todos nós temos. E aí você vai entender semana que vem porque é que cada um desses medos traz dor. Só que você vai entender também que tem coisas preciosas por trás de tudo isso, que esse mundo não tem, mas eu e você temos. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Vamos ficar de pé e aplaudir bem forte ao Senhor. Fique de pé e dê a maior salva de palmas que você puder dar a Jesus. Pessoal do louvor, amém. Aleluia. Pode aplaudir a Ele, querido, bem forte. Oh, te damos honra, Pai. Te damos glória, te damos adoração. O louvor que é devido, tudo é para Ti, tudo é por Ti, Senhor. Tudo converge para o Teu louvor e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Nós vamos terminar cantando mais uma vez essa canção. Hoje eu mandei essa canção para o meu pastor. Estava orando e foi muito forte a pessoa dele, o caráter dele. Eu disse para ele, cara, não teve como não orar por você, não lembrar de você. Em um tempo na minha vida onde eu não acreditava que houvessem homens que fossem apaixonados por pessoas
de maneira desinteressada. Eu me relaciono com muitos aqui que têm uma certa condição financeira, outros que não têm condição nenhuma. Para mim são todos iguais, é lógico. Já disse aqui e vou repetir. Você não tem como dar peito se o menino não chorar. Então, paciência. Vixe, fulano é tão íntimo do pastor e eu... Não vem com essa conversinha. Já estou muito caminhado para poder cair nessas esparrelas. E vou dizer mais a você uma coisa. Eu não quero perder tempo com gente que não... 1 ano, 2, 3, 4... Você vai... Pô, de 4 anos a pessoa ainda fica com essas mazelas. Sabe? Porque ainda é da velha natureza. É um odre velho que não consegue, não permite que o Espírito Santo encha. E toda vez que está enchendo, se rompe, se perde. A própria palavra diz: se for derramar vinho novo, o Espírito Santo, em uma natureza velha, a natureza velha vai se quebrar, vai se romper, vai se perder todo o vinho, o estrago é pior. Por isso Jesus disse que aquele que conheceu o Evangelho e se desviou e saiu, era melhor que não tivesse conhecido. Gente, nós somos igreja. Nós não somos um clube onde eu tenho que me sentir confortável, onde eu tenho que me sentir, sabe? Eu acho que o fulaninho é querido do pastor, da pastora. Ninguém é queridinho de ninguém aqui. Eu tenho discípulos extraordinários e os amo, estão mais perto de mim, mas amo o meu rebanho. Pensa na saudade que deu de cada um de vocês, dos mais antigos, dos mais novos. Mas eu vou falar uma coisa triste. Foram poucos os que mandaram mensagem: pastor, estamos com saudade do senhor. Eu sei quem mandou, eu também sei quem não mandou. Não estou dizendo que você não me ame, não, mas reavalie, é sério. Reavalie o seu nível de amor, reavalie. Quantas pessoas já saíram do meu pastoreamento? Pastor, estou indo embora, mas olha, eu quero dizer que eu te amo. Aí fica com raiva de mim, porque eu digo, não, isso é hipocrisia. Quem ama não quer ficar longe do Pai. Você vem dizer que você me ama e quer estar longe de mim, aí sai com raiva, e vai sair com raiva 1000 vezes. Isso é palhaçada. Lhe amar, te amo tanto, meu irmão, mas fique bem longe de mim, viu? Existe isso. Tá vendo aí, Chicó? Tem condição, cara. Quando você ama, você quer estar perto. Você quer estar junto. Quando você ama, você quer estar ligado, quer sentir o cheiro da pessoa. Mas aí eu também posso dizer, com toda a força do meu coração, são pessoas que não aprenderam a amar a Deus, não aprenderam realmente a serem filhos ou filhas. E espero que aprendam. Não quero perder ninguém mais. Já perdemos alguns já. Pessoas, infelizmente, cujas almas estão enfermas, doentes, não conseguem amar e não permitem-se serem amadas. Você pode dar 1000 beijos, 1000 abraços. Você pode dizer que está com saudade. E aí, como é que você está? Estou bem, calma. Mas não muda, porque é o orgulho. Orgulho é a galinha que choca todos os outros pecados, como diz Spurgeon. O orgulho não deixa. Eu amo muito, minha esposa sabe, os meus filhos, Débora, Daniel, nós amamos muito. Muito os nossos filhos. Daniel é um menino muito carinhoso. Pensa num cara que chega a ser lambido, de tanto abraçar, beijar, e um coração. Eu olho para ele assim e falo, cara, que coração desse menino. Sabe, por mais que você não acredite, mas quem caminha perto de mim sabe como eu gosto de abraçar e de beijar, estar junto. Um líder de verdade, escute o que eu vou dizer para você. Um líder que ama de verdade, ele tem as mesmas características do Abba. Um líder de verdade nunca vai ser frouxo, porque o meu pai, o seu pai, disse que me ama e te ama, amém? Mas por trás desse amor ele diz assim: eu corrijo a quem? E
Dou uma pisa boa a quem quer o bem. Não existe pai frouxo, mãe frouxa. Por isso essa igreja aqui tem paternidade. Você pode aplaudir a Ele bem forte. Vamos cantar essa canção. Aleluia, mais uma vez. Oh! Tudo